Como correr longas distâncias sem cansar? Se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Carlos Amorim, sou profissional de educação física, especialista em corrida de rua, e aqui você aprende a correr corretamente de forma mais eficiente. Vamos lá, como correr longas distâncias sem cansar? Seu objetivo é partir para provas mais longas distâncias, meia maratona, maratona, ultramaratona, seja lá qual for a distância que seja distâncias longas. É preciso você entender que o fator limitante, o que vai te limitar mais nesse sentido, não vai ser a sua capacidade cardiovascular, a sua capacidade aeróbica, e sim a sua capacidade cognitiva. Veja bem, é óbvio que se você não tiver uma capacidade cardiovascular suficiente para você correr 20 km, 30 km, 40 km, você não vai conseguir, certo? Mas isso você desenvolve. Agora, a capacidade cognitiva, essa questão mais mental, de você continuar correndo, de você insistir correndo, é um pouco mais complicado, pois as coisas que acontecem na sua vida vão interferir nisso. E até mesmo para você ganhar capacidade cardiovascular, capacidade aeróbica, você precisa fazer os treinos, e fazer os treinos envolve toda essa questão motivacional, emocional, que vai interferir na sua... Quando eu falo capacidade cognitiva, eu estou falando dessa coisa de você ter a motivação para fazer os treinos, você insistir, você tá com vontade de desistir, de repente, no treino em si, e não parar esse treino, não deixar de ir fazer o treino, e mesmo na prova, você está sentindo ali um cansaço, um desgaste, você não parar. Então, quando eu falo sobre correr sem cansar, é importante entender que você vai ter um cansaço em algum nível, mas é importante você ter essa percepção, conforme você conseguir retardar essa percepção de cansaço, ou quanto menos essa percepção de cansaço te incomodar, mais longe você vai conseguir ir. Então, vou falar aqui sobre 5 pontos que são importantes, que vão te ajudar a diminuir essa percepção de cansaço, para que você consiga ter essa questão cognitiva mais desenvolvida e sim conseguir ganhar seu condicionamento físico cardiovascular, e mesmo nas distâncias, nos treinos, nas provas mais longas, você não desistir. O primeiro ponto de tudo é óbvio que é a intensidade. Se você vai correr uma distância mais longa, você não vai conseguir tentar correr naquela velocidade mais alta. Se você vai correr distâncias mais longas, você vai pensar em esforços que sejam moderados ou de baixa intensidade. Se a gente falar de zonas de frequência cardíaca, geralmente, se a gente falar de provas mais longas, de treinos mais longos, nós vamos estar falando de correr em zona 2 ou até mesmo em zona 1, se a gente estiver falando de ultramaratonas ou da galera do triatlon, porque é a intensidade mais baixa que você vai conseguir manter mais tranquilamente durante mais tempo, certo? Treinos longos você não vai fazer com uma intensidade muito alta, com exceção de um ou outro treino mais estratégico que você faça com essa intensidade mais alta. Então é importante observar a intensidade, entender o seu corpo e saber que uma intensidade mais baixa vai ser mais adequada para poder você correr longas distâncias. E no dia da prova é importante entender também qual seria a intensidade mais alta que você consegue colocar ali, de uma maneira que não atrapalhe seu treino. Afinal, na prova a gente acaba sempre correndo um pouquinho mais rápido, mas é importante dosar esse mais rápido, quanto é mais rápido para você. Outro ponto importante, é óbvio, é você ter um bom condicionamento físico. Quanto melhor for o seu condicionamento físico, quanto mais tempo você estiver treinando, quanto mais você estiver treinando, menor vai ser essa percepção. Um iniciante, por exemplo, se a gente pensar em corrida mais intensa, uma pessoa mais avançada consegue correr ali, falando de distâncias mais curtas, consegue correr em zona 4, mesmo os treinos intervalados para um iniciante, ou correr em zona 4 vai ser algo mais desgastante, porque a pessoa não está acostumada a fazer aquilo sempre. Agora, você correr para alguém que é mais avançado, consegue mais manter essas intensidades mais longas. Então, quanto melhor for o seu condicionamento físico, mais você vai ter uma tolerância a um esforço mais prolongado, e isso vai te favorecer para você conseguir fazer longas distâncias. Uma questão muito importante, que talvez muita gente não preste tanta atenção, ou que talvez preste atenção, mas não leve tanto em consideração, é um outro ponto importante, que é a questão da hidratação. Mesmo assim, a hidratação, ela pode estar te trazendo, você não está hidratado, tem uma baixa hidratação, pouca hidratação, pode estar te trazendo essa sensação de um cansaço maior, mesmo no seu dia. Se você às vezes acorda ainda com muito sono, se dormiu bem, está se alimentando bem, acorda com muito sono, ou no meio do dia você está sentindo muito sono, bocejando bastante, experimenta beber uma quantidade razoável de água, que provavelmente já nos próximos minutos você vai sentir um pouquinho melhor. Então, você manter uma hidratação durante a sua corrida de forma estratégica e conhecendo o seu corpo também. Existe até exames que você pode fazer para entender o quanto de água que você precisa beber, não só a água, a água e os eletrólitos que você precisa para poder manter água dentro do corpo antes, durante e após o treino.
e manter essa hidratação vai retardar essa percepção de cansaço, né? Fora que você não tiver uma boa hidratação, pode estar relacionado, você pode vir a ter câimbras e outras coisas que vão atrapalhar o seu treino. Às vezes você nem tem a câimbra, mas o seu músculo já está mais tenso, ali, quase tendo uma câimbra, isso vai fazer com que você gaste mais energia e aumente a sua sensação de cansaço. Então, ter uma boa hidratação, às vezes você está tendo ali um cansaço excessivo e não está associando a hidratação. Então, é importante você ter essa manutenção da hidratação para que você consiga ter uma sensação melhor, até mesmo no início do treino, principalmente durante e no final do treino. Então, ter uma boa hidratação antes do treino, uma boa hidratação durante o treino e até mesmo após o treino, ali, com reposição de eletrólitos, de água, né, vai te ajudar a ter uma sensação melhor nos treinos e nos próximos treinos. Outra questão importante, né, que por último, porém não menos, em relação à hidratação também leva a uma questão muito importante, que é a questão da alimentação, seja a alimentação antes ou a alimentação durante o treino e também a alimentação após o treino. Porque se você não estiver bem alimentado, você não vai conseguir ter a energia necessária. Então, ali, fazer essa hidratação durante o treino, também fazer reposição de carboidratos, seja com gel, seja com rapadura, seja com o que for que você consegue fazer a sua hidratação, a sua estratégia aí que é mais importante, que você decidiu com o seu nutricionista, ou pesquisando você decidiu, mas essa alimentação em momentos regulares, intervalos regulares, é muito importante você ter, principalmente durante o treino, para poder repor e diminuir essa sensação de cansaço. E por último, porém não menos importante, o percurso, né? Se você vai correr uma longa distância, ficar fazendo isso em um percurso muito... Você vai correr 30 km e ficar fazendo isso no percurso de 5 km, dando voltas, vai ser meio ruim, né? Então, sempre que você puder escolher um bom percurso, de preferência um percurso que tenha árvores, né, para que você respire um ar melhor, isso também vai te ajudar a ter uma menor sensação de cansaço, uma menor percepção de cansaço. Você procurar lugares que sejam bonitos, né? Se aqui no Rio de Janeiro eu consigo correr uma longa distância, 30 e poucos quilômetros, 40 quilômetros, beirando sempre a praia aqui, nos parques, e consigo ter... Aí isso me ajuda a ter uma percepção de cansaço melhor do que ficar dando volta no mesmo ponto ali, fazendo uma distância mais longa. Então, sempre que você puder escolher um bom percurso, que não repita muito ali a distância, que você consiga só ir. Aqui no Rio de Janeiro, geralmente eu faço percurso mais longo, ou saio de algum ponto aqui do Flamengo, do centro da cidade, e vou correndo até Ipanema, até São Conrado, até a Barra da Tijuca, e depois volto de metrô, para eu não precisar voltar no percurso, né? E isso vai me ajudar a ter uma menor percepção de cansaço e conseguir fazer o percurso com mais tranquilidade. Mas o que é preciso ter também é a questão dos equipamentos que você possa ter, um bom tênis, uma mochila de hidratação, estratégias adequadas ou alguém para te ajudar ali durante o percurso também, que são outras estratégias muito importantes também para que você consiga fazer essas distâncias tendo uma percepção menor de cansaço e que você consiga, essas estratégias vão te ajudar a você não ficar ali, né, se envolvendo nesses pensamentos de ansiedade e tudo, e essa questão cognitiva não te atrapalhar e te fazer ter uma percepção maior de cansaço, certo? Então, que tal dar um primeiro passo aí na sua corrida para uma corrida mais saudável, eficiente, né? No meu curso de corrida online, você aprende estratégias adequadas para os seus treinos, desde iniciantes até avançados. Aproveita o desconto de Natal que está acabando aqui agora no final do ano. Clique no link que tem na descrição e no primeiro comentário destacado. Se inscreve e nos vemos por lá.